interpretando nossas dores. Não tem como não dizer que nós não amamos a Ele. E é por isso que nós declaramos que para Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia! Quero cumprimentar as minhas pastoras, Alexandre, Marcele, minhas amigas. A pastora fez contato comigo, perguntou se eu teria espaço na agenda. Graças a Deus o Senhor tem nos feito um tempinho. Então, eu falei, pastora, eu estou disponível esse final de semana. Na outra semana eu darei aula na escola dominical, não seria possível, então aproveitei para estar aqui conosco. Irmãos, vamos estar lendo. Eu vou pedir aos irmãos que, posterior a essa leitura, os irmãos se sentem, porque a leitura vai ser um pouco grande, né? Para nós ganharmos tempo. Então, podem permanecer de pé. Podem permanecer de pé, igreja. Essa primeira leitura, né? Pegadinha? Glória a Deus. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17. Bem? E aconteceu que partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes, levavam o quê? A arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da seca. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Repita comigo, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que o povo acabou de passar o Jordão. Pode sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu vou dar continuidade na leitura. Os irmãos podem somente acompanhar, ligados, meditando no que está sendo falado aqui na palavra. Capítulo 4 diz assim: sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhe dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai convosco a outra banda, e a depositai no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, cada da tribo um homem. E lhe disse: passai diante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, sobre o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que nos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Levantou também 12 pedras. Aonde? No meio do Jordão. Irmãos, se atentem, quando eu destacar, é porque aí tem uma observação. Bem? Levavam no meio até. Pararam quando os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor a Josué mandou dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. Apressou-se o povo e passou. Sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Versículo 13. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó.
Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho e subam no Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco as águas do Jordão e se tornaram ao lugar e corriam como antes. Vou parar de tudo por aqui. Irmãos, vocês observem que lá no capítulo 3, já na parte final, se eu não me engano, 14 até o 17, eles vão receber uma instrução. Os sacerdotes vão levar a arca. E o que representa a arca, meu pastor? A presença de Deus no meio da congregação. Isso nós sabemos. Nós vamos entender que os sacerdotes vão na frente, levando a arca do concerto. Mas nós vamos encontrar agora uma situação adversa. Que a situação adversa é essa, meu pastor? Rio Jordão. Eles estavam do outro lado da margem, mais precisamente em Sitim, o nome da cidade. Eles estavam em Sitim, precisavam atravessar para o lado do Jordão. O outro lado estava Canaã, Jericó, e por aí vai. Mas vamos ver essas histórias e nós sabemos e conhecemos de cor salteado tudo o que está dizendo. Mas como atravessar? Vamos entender o Rio Jordão? O Rio Jordão ele tem cerca de aproximadamente 30 metros de largura, podendo em alguns trechos se estender um pouco mais. Ele vai ter aproximadamente 30 metros de fundura. Dá para passar por pé seco, sim ou não? Claro que não. A não ser que seja um milagre. O Rio de Jordão ele foi ter cerca de 24 quilômetros de extensão. Mas quando os sacerdotes, trazendo a presença de Deus, naquele momento tocam nos seus pés na borda do rio, a água ela é paralisada. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: o seu problema, a sua dor, a sua tristeza não vai te sucumbir, porque quando você fizer aquilo que Deus está mandando, siga em frente, seus pés tocarem as águas, os seus problemas eles recebem a ordem, eles são paralisados em nome de Jesus. Aleluia. Mas pastor, eu estou cheio de um problema. Não se espante, eu como pastor também tenho. Não se espante, a pastora Alexandra, a pastora Marcele também tem, as pastoras e os pastores presentes também têm problema, mas nós precisamos entender que quando nós acatamos, nós entendemos a ordem de Deus, os problemas são obrigados a pararem. Deixa eu te dizer por quê. Sabe por quê? Porque quando você toca no Jordão, Deus está presente. Aleluia. Não há associação da luz com as trevas. O que é trevas, meu pastor? A ausência de luz. Logo, se você acender uma vela no meio da escuridão, as trevas elas precisam, elas são obrigadas a se dissiparem naquele lugar. Glória a Deus. E nós vamos ver que a arca e os sacerdotes vão passar. Deus manda os sacerdotes conduzirem a arca do concerto, entrarem no rio, as águas são paralisadas. Quem entra primeiro no rio? A presença de Deus. Você está enfrentando um problema? Deus já está lá no meio do problema. Você está enfrentando dificuldade? Deus já está lá enfrentando a dificuldade com você. Quando você pensa em tocar os seus pés no meio do furacão, Deus já está lá garantindo a minha e a sua segurança, para que a gente não venha esmorecer, nem retroceder, para que a gente não venha cair em pranto e desespero, mas para que Ele venha sustentar a nossa vida até a passagem final. Eu estava conversando com a minha esposa agora, esses dias. E falando para ela, tem há muito tempo atrás, né? Estou desanimado, não tenho forças para orar. Eu oro, minha mente está lá. Igual quem tem TDAH, sabe como é que é? Quem tem TDAH não consegue se concentrar. A minha mente está longe, problema em cima de problema, problema em cima de problema, esfriamento, tristeza. Aí eu oro a Deus e falo assim: Senhor,
sei mais nem orar. Esqueci como é que se ora. Obrigado, Senhor, pela manhã. Obrigado, Senhor, pelo café da manhã. Obrigado, Senhor, pelo almoço. Obrigado, Senhor, pela janta. Obrigado, Senhor, vai comigo, vai na casa dos teus irmãos. Obrigado por essa noite, pelo dia que passou. Obrigado, Senhor, por essa madrugada. A oração está sendo pontual. Abriu o olho, obrigado, Senhor, por mais um dia. Vou tomar café, obrigado, Senhor, por esse pão. Estou orando, mas não estou orando com a vontade que eu deveria ter, como era no princípio, como era no primeiro amor. Mas a gente começa a se esmorecer, começa a enfraquecer, a gente começa a se desanimar, é normal. As pessoas me chamam para pregar, o pastor lá na igreja pede para pregar, para dar aula, a pregação é bênção, isso é bênção, mas no íntimo, desanimado. Toma esse probleminha aqui, toma essa luta aqui, toma esse Jordão, toma esse mar vermelho, começa a aparecer problema aqui, começa a aparecer problema ali. Sabe o que acontece? Você que está inanimado começa a se animar, porque você não vê outra solução a não ser buscar, você não sabe outra forma a não ser adorar, você não consegue achar outra solução para a sua vida que não seja buscar a presença do Eterno, porque Ele vai dizer assim, ó, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza. Mas nós só lembramos dele quando estamos passando pelo problema. Às vezes a gente não entende por que tanto problema, tanto volume de luta. A gente não entende, meu Deus, o que está acontecendo, o que está errado. Senhor, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu nada. Você tem que passar para adquirir experiência. Você precisa passar para se fortalecer. Aleluia! Você precisa passar para se tornar alguém melhor do que era ontem, melhor do que será amanhã e melhor do que será depois. Aleluia, Jesus! Deus já se faz presente na casa. Glória! Deus já se faz presente desde quando nós colocamos os pés aqui. Ele já está falando conosco. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Irmãos, quem aqui gosta de revelação? Eu gosto. Quem aqui gosta da profecia? Eu gosto. Quem aqui não gosta de visões? Eu gosto. São dons espirituais. Mas entenda uma coisa, que Deus já está falando contigo desde sempre. Ele, para usar o profeta para falar contigo, é porque seu ouvido já não está mais ouvindo a voz dele. Aleluia! Irmãos, você é a arca da atualidade. Eu e você somos a presença de Deus. Olha, a Bíblia vai dizer assim, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. Por que nós nos encontramos hoje a Arca da Aliança? Já que ela era a presença de Deus naquela época. Porque hoje o véu do templo foi rasgado, o sacrifício foi cumprido, e a Arca da Aliança é eu e você, templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus tem que estar falando contigo. Ah, mas pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Busque intimidade. Pastor, eu não consigo mais ver Deus. Busque relacionamento. Pastor, eu não consigo mais, eu não consigo não. Você consegue! Aleluia! Como está sendo a sua entrega? Você recebe aquilo que você dá? Você só alcança aquilo que você se propõe a alcançar. Olha, teve a mini vigília lá na minha igreja agora sexta-feira. O rapaz pregou. Nossa, o garoto novo. Eu fiquei admirando, gente, que é isso? Irmãos, com todo respeito, né? Eu não falo isso para me engrandecer, às vezes minha esposa até, ela me dá umas nesse sentido. Eu sou graduado em teologia. Agora, recentemente terminei a pós-graduação em docência. Tem estudo nessa área, sim ou não? Sim. Mas eu fiquei admirado naquele momento. Eu fiquei assim. Ele falava frases que eu pegava no meu caderno e começava a anotar. Sabe por causa de quê? Porque Deus estava me ensinando através de um garoto novo aquilo que eu preciso entender como homem de 50 anos. Porque eu estou aqui não para ensinar, mas também para aprender. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós não sabemos e não somos detentor da verdade. É verdade. E quando acaba a mini vigília, o pastor pede para que seja feita uma mesa de recepção. Então ali os pastores se reúnem, conversam e tudo
um rapaz novinho, uns 32, 33, 35 anos. Pô, ele vira aqui, quase 1h da manhã. Pastor, tem que ir embora, minha esposa está me esperando para a gente subir um monte ainda hoje. Está o segredo. Falei da minha esposa. Eu fiquei admirando pelo Senhor, eu queria pregar como o Senhor me prega. O rapaz é uma eloquência só. Quando ele abre a boca, o teu espírito, ele se desenvolve no meio da igreja, renova, batiza, o teu espírito passeia, a igreja é incendiada. Mas por quê? Quando a gente vai ver o íntimo, a pessoa tem relacionamento com Deus. Enquanto eu estava indo para minha casa descansar, dormir, ele estava indo buscar no monte. Você é aquilo que você entrega. É verdade. O que você está entregando para Deus? Eu falei que os problemas iam parar? Eu falei que os problemas iam acabar? Eu falei que eles iam paralisar. Porque a presença de Deus faz qualquer tipo de problema parar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você está no olho do furacão, o furacão pode até vir, você pode até ser levado, mas ele não te mata. Ele não vai acabar com a sua vida. Pelo contrário, ele vai transformar a sua angústia em cânticos de vitória. Aleluia. Ele vai transformar a sua tristeza em choro de alegria. Porque nós choramos de tristeza sim, mas também choramos quando estamos alegres. Glória a Deus. Choramos quando sentimos a presença do Eterno. Choramos nos pés do Senhor nosso Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chama mais de servo. Ele te chama de filho, porque nós somos feitos filhos por adoção em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já não nos somos mais servos, mas de filhos. E o Espírito que está em nós, ele clama, Abba. Abba. Em aramaico essa palavra quer dizer Pai. Irmãos, quando você vier para a igreja, você não está vindo com o tempo, cumprir um protocolo, cumprir uma agenda, cumprir um ato religioso. Afinal de contas, quem trabalha todo dia às 7 horas da manhã está fazendo uma religiosidade, porque aí ele religiosamente tem que estar naquele horário. Não faça para mostrar para os outros quem você quer ser, mas faça porque você sente a necessidade da presença dele. Faça porque você precisa ter um tete a tete com ele. A gente cantou aqui, leva-me ao lugar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu preciso desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Eu gosto de pescar. Gosto de pescar, nós vamos até pescar, né? Já com o irmão. Eu gosto, é legal. Melhor ainda é comer o peixe que foi pego. É ou não é? A economia pro bolso. Mas entenda que quando você tira o peixe fora da água, ele não passa muito tempo vivo, logo ele morre. Se você tirar uma árvore do solo, por mais que ela seja bonita e não plantá-la novamente, ela morre. Entenda que nós não conseguiremos viver fora de Cristo. Precisamos estar enraizados nele todo santo dia. Aleluia. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã. Não vai só não. Eu quero profetizar na sua vida que esse rio não vai te parar. Eu quero profetizar na sua vida que essas águas não vão te levar. Eu quero profetizar na sua vida que você não vai ser tomado pelo medo e que você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Agora também quero te fazer um pedido. Olha para o seu irmão e profetiza na vida dele. Fale, você vai vencer. Você vai vencer. Repita mais uma vez, você vai vencer. Você vai vencer. Mais uma vez com fé, você vai vencer. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Você foi chamado para vencer. Aleluia. Entenda
Entenda que o problema não paralisou Israel. O rio parecia que ia afogar, que ia levar 30 metros de profundidade, meu amigo, ninguém sobreviveria. O rio iria levar. Mas quando os sacerdotes tocam a água com a presença de Deus, as águas paralisam na mesma hora, demonstrando que o Todo-Poderoso já está presente nessa batalha. Aleluia! E com pés secos, e Deus não vai sair do meio da batalha enquanto a última batalha. Ele não vai deixar você no meio da batalha sozinho, não. Ele já está lá investindo uma coisa. Ele está garantindo a sua vitória. Ele só vai se ensinar quando você sair com a sua vitória na mão. Agora sai. Deus poderoso. É problema? Sim, vamos enfrentar o problema. É dificuldade? Sim, vamos enfrentar a dificuldade. É tristeza? Vamos enfrentar a tristeza. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Não vai permanecer. Não vai permanecer. A escuridão não vai continuar. O dia nublado não vai continuar. Está vindo um novo dia. Não pare, Jerusalém está logo ali. Não paralise, não sinta medo, não volte para trás. Jerusalém está logo ali. Pode contemplar com os olhos da fé, Jerusalém logo ali. Jerusalém está vindo. Jerusalém significa cidade de paz. Entenda que a nossa morada não é aqui. Vamos atravessar muitos mar vermelhos. Vamos atravessar muitos rios Jordão. Vamos ter que enfrentar Jericó. Nós vamos ter que gritar até as muralhas caírem. Mas nós vamos alcançar o prêmio da salvação. Aleluia! Glória a Jesus. Nossa pátria, ela. Nós somos passageiros dessa terra. Precisamos passar por tudo que estamos passando para ensinar, para também ajudar aqueles que estão passando pelo que nós já passamos. Como é que você vai ensinar e falar daquilo que você não conhece? Daquilo que você não experimentou? Como é que você vai falar daquilo que você não sabe? Mas você está passando por aquilo que está experiência de ensinamento, porque você foi chamado como profeta nessa terra para ajudar a salvar nações. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está voltando. E nós vamos agora entender que Josué vai receber uma ordem de Deus. Josué, você vai tirar do leito do rio 12 pedras e vai colocá-las no meio do acampamento. Cada pedra representa uma tribo. Tendo em vista que Israel tem 12 tribos. Não são qualquer pedras tiradas do rio. Existe um estudo em cima disso. E as pedras, elas têm um formato, têm uma largura, têm uma definição. E elas vão ser postas em formato de altar. Repita comigo. Formato de altar. Formato de altar. Por quê, meu pastor? Porque apesar de a arca estar presente, Deus manda. Porque veja bem, a arca é a presença de Deus no meio dos homens, mas o altar é a sua adoração. Aleluia! Quando nós vamos na etimologia da palavra adoração, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, nós vamos para o grego. E quando nós chegamos no grego, adoração significa beijar. Proskuneu é a palavra. Quando a gente
gente vai entender que adoração significa beijar, aqui está falando de um ato de intimidade, aqui está falando de um ato de relacionamento, porque você não consegue beijar quem está distante, você não consegue beijar quem está longe, você pode até ter no WhatsApp, na chamada de vídeo, mas contato físico não tem. Mas quando vai falar de adoração, quando vai falar de próximo Deus, está falando de relacionamento, estreitar a distância, encurtar a distância, é intimidade. Então, para você beijar a mão do rei, você precisa estar próximo dele. E o altar está falando de adoração. Aleluia. Meu pastor? Então quer dizer que Deus manda fazer 12 pedras, um altar no meio do acampamento? Com certeza. Deus quer mostrar que Ele não é um Deus que vem presente, salva e discrimina. Ele não quer dizer que Ele é um Deus que vem, salva e fica de longe, sente nojo. Não. Ele está dizendo, olha, eu venho, salvo com toda misericórdia, mas também quero que você esteja comigo, quero que você sente na mesa comigo, eu quero que você esteja presente comigo, eu quero que você esteja comigo em todos os momentos, porque eu sou teu. Aleluia. E essas 12 pedras no acampamento está representando novidade de vida. Ela está dizendo, olha, nós saímos do Egito, já enfrentamos o Mar Vermelho, Moisés já é morto, Josué assume o lugar de Moisés, mas Deus está dizendo, Egito ficou para trás, problemas ficaram para trás, mas eu estou vivendo um problema, mas não é permanente, é temporário, entenda que ele vai passar, ele não vai continuar, porque as águas não afogaram o povo. Quando você vai ler, foram 40 mil que passaram, as águas não vai paralisar. Novidade de vida. Aleluia. Repita comigo, novidade de vida. Novidade de vida. Eu vou ter novidade de vida. Novidade de vida. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Mas pastor, o senhor falou também de 12 pedras, mais 12. No total são 24, amém? Amém. Geralmente a gente passa rapidamente, não presta atenção nos detalhes do texto. Por isso que a tua palavra vai falar, a palavra de Deus vai falar, que precisamos meditar nela, dia e noite. Ler com meditação é ler com entendimento, com inteligência. Não adianta você começar a ler e começar a falar um monte de línguas estranhas que você não vai entender nem o que está lendo, nem o que está falando. Então precisamos ter racionalidade, raciocínio lógico e meditar no que está sendo falado, para que nenhuma informação que Deus tem nos dado passe desapercebido. Amém, igreja? Amém. Por isso que nós somos considerados um povo inteligente. Por quê, pastor? Porque Deus escolheu se manifestar a nós através da palavra. E só entende palavra quem estuda. Só entende a palavra quem lê. Só entende a palavra quem vai lá no verbo. Porque se nós formos ler com emoção, não vamos entender nada. Mas se nós usarmos a fé em Cristo, o Espírito Santo como professor, nós teremos entendimento. E aqui vai mais uma informação. Aonde os sacerdotes param, porque entenda, os irmãos tentem visualizar comigo, isso aqui é o Rio Jordão, amém? Eu estou aqui, Sitim. Ali, Canaã, Jericó. Eu preciso passar, romper essa barreira, essa dificuldade, essa barreira física, natural. Quando eu toco, quando eu toco meus pés, as águas param. Quando eu continuo, as águas são represadas. Quando eu continuo, a terra se torna seca. E quando chega no meio do rio, é aqui, os sacerdotes continuam parando. A minha mente, estou conjecturando agora, vai viajar até aquele momento. Quem dirá que aqueles sacerdotes que também eram levitas, porque afinal de contas, para ser sacerdote, teriam que ser da tribo de Levi. Amém? Dirá se eles não estavam cantando. A ele a glória, a ele o mundo, a ele
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Me ajuda, igreja, me ajude, continue nesse refrão. A Ele a glória. Os sacerdotes estão louvando. Os sacerdotes estão segurando a arca. E o povo está passando. Os homens de guerra estão passando com esse chão. Em defesa de todo Israel. E a presença de Deus, Senhor, não vai estar naquele lugar. Retirás para sua face. Enxerga os peixes. Enxerga toda aquela marinha passando à sua frente. Mas entenda que quando os sacerdotes estão ali, segurando a arca, o povo está passando. Mas o povo não passa sozinho. Eles têm gado, eles têm ovelhas, eles têm materiais. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Entenda que quando o povo está passando, a presença de Deus está presente, mas a adoração continua sendo entoada, os louvores continuam sendo cantados, a presença do Eterno se faz ali naquele lugar. Aleluia! E todos eles vão passar, e passam. E Josué vai dizer assim: agora onde os sacerdotes estão paralisados, vocês vão pegar 12 pedras e colocar naquele lugar aonde eles estão parados. E ali é feito um altar. Ali é feito um altar em memorial ao Senhor para todo sempre. E os sacerdotes vão receber a ordem depois que todo o povo passa. Agora está na hora de processar. Agora está na hora do problema cessar. Agora está na hora de conquistar. Agora está na hora de seguir em frente. Canaã está ali. Jerusalém está ali. Não para. Os sacerdotes passam. Chegam do outro lado da margem. As águas, elas são liberadas para percorrer o seu curso normal. Os problemas ficaram para trás. Ah, meu pastor, o senhor falou das 12 pedras, assim, aquelas 12 pedras postas no meio do rio. É o simbolismo do primeiro batismo. O primeiro batismo, a partir daí a tradição judaica vai dizer que vem a tradição do batismo entre o povo judeu. E aquelas pedras, elas vão permanecer até hoje dentro do rio, simbolizando aquilo que o batismo prega e nós pregamos, deixando as coisas velhas para trás, vivendo a novidade de vida em Cristo Jesus. E nós vamos lá em Isaías 43, 18, 19. Isaías 43, 18, 19. Vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Aleluia! Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, ou seja, vocês sairão em direção à luz. Porventura não a sabeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no erro. Olha, quando nós chegamos do outro lado, deixa eu te falar, quando eu expressei Jerusalém está logo ali, eu quero dizer que a luz está brilhando. Quando eu falo, olha, não desista agora, Jerusalém está ali, cidade de paz está ali, eu quero te dizer que a luz do Senhor está ali brilhando, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós não precisaremos de sol de dia, nem de lua de noite, porque Ele, o Senhor, será a nossa rocha. Aleluia! Não pare, Jerusalém está logo ali. Aleluia! Vocês não sabem? Isaías está falando, não sabeis. Não sabeis por quê? Vocês não sabeis. A palavra vai dizer também assim, ó, meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Irmãos, precisamos ler mais.
Precisamos mergulhar mais profundo. E lá em Ezequiel 47, se eu não me engano, a visão do trono e das águas, precisamos mergulhar mais profundo nas águas. Mais intimidade, buscar profundidade, porque olha, está no raso, todo mundo está, mas deixa eu te falar uma coisa, para quem gosta de pescar conforme eu gosto, os peixes grandes não estão no raso, os peixes grandes estão no fundo. Nós precisamos ir mais profundo para alcançar coisas maiores. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deixa o teu passado para trás. Deixa os teus problemas para trás. A pastora Marcela foi muito sucinta quando prega. A pastora Alexandre também hoje fala que os nossos problemas eles não podem nos aprisionar. Deixar para fora. Porque não vai adiantar você se apegar aos seus problemas. Não vai adiantar. Você vai... sabe o que vai acontecer? Crise de ansiedade. Crise de ansiedade da taquicardia, dor de cabeça. Pastor, com certeza, o senhor já passou por isso. Não é? A gente passa por isso. Vai resolver nosso problema? Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. Ele vai levar. Posso te dar um conselho nessa manhã? Essa manhã gloriosa, a qual Deus já se faz presente, falando conosco de todas as formas. O que você escolhe? Permanecer no passado dentro do rio ou viver uma novidade de vida no arraial? Deixa eu te dar um conselho. Escolha o arraial. Escolha a vida. A saber, vida, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia para sempre. Aleluia. Escolha a vida. Não permita que os problemas aprisionem seus pés. Não permita que as dificuldades coloquem bola de ferro nos seus pés. Te amarrem aonde você está paralisado. Entenda que os sacerdotes só ficaram no meio do rio paralisados até que o último passasse. E eu e você, como soldado do exército de Cristo, nós estaremos parados quando Deus nos der uma posição até que o último soldado, nosso companheiro, passe. Porque depois que ele passar do outro lado, ele é cobertura espiritual para que eu chegue até lá. Aleluia. Entenda que o dom que você recebeu não é seu, é propósito para abençoar o teu irmão. Não entenda que aquele dom de visão que você ganhou, que aquele dom de revelação que você exercita, ele não é seu, ele tem propósito. E qual é o propósito, pastor? Edificar a vida dos meus irmãos. Aleluia. Cobertura espiritual. Comece a buscar em você. Vai buscar também no seu irmão. Cubra seus pastores em oração, porque eles pagam preço, eles dão a vida. O pastor, ele vai lá no inferno enfrentar Satanás pessoalmente. Claro que ele tem cobertura de Deus, claro que ele tem cobertura do Espírito Santo, mas o pastor vai lá no inferno resgatar a alma perdida, a ovelha perdida. Entenda que quando nós pensamos que está tudo acabado, não está não, querido, querida. Tem alguém orando por você, tem alguém te sustentando em oração, tem alguém que se lembra de você pelas madrugadas. Então comece a interceder pelo ministério pastoral da igreja com você convive. Glória a Deus. Escolha a vida. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e seguem. Escolha a vida. Quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, meio-dia, no poço ao qual Jacó acabou, ele vai pedir água para aquela mulher. Jesus precisava de água para viver? Aquilo ali foi um pretexto para ele puxar uma conversa com aquela mulher. Afinal de contas, os samaritanos judeus não se falavam por conta de questões religiosas. Mas Jesus vai falar assim: a mulher, ela diz assim, ó, sabe que o judeu pede água a mim, uma mulher samaritana? Ou seja, ela reconhecia que ela era impura.
Ela reconhecia que ela era necessitada. Ela reconhecia a sua debilidade. Mas Jesus vai falar assim, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pediria para mim água, eu te daria rios de água viva. Aleluia. Escolha. Se você entendeu essa palavra, eu não conheço todos aqui. Se tem alguém que está desviado, não aceitou Jesus ainda. Se tem alguém aqui que diz assim, pastor, eu reconheço essa palavra, mas eu já sou crente. Continue na sua fé, continue na sua perseverança. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, entende que quer retornar, entende que essa palavra fala contigo, que você quer deixar as coisas velhas para trás, que você quer deixar o passado aonde ele merece estar, que é passado, e quer viver novidade de vida, então vem aqui que nós iremos abençoar a sua oração. Mas se todos aqui são crentes, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. E que nessa manhã você entenda que você é mais que vencedor. Aleluia. Aleluia.